Imagine um homem tão entregue à oração que cada respiração parecia ser uma súplica silenciosa ao céu. Um homem que não apenas falava com Deus, mas que, de alguma forma, parecia mover o próprio coração do Criador. Seu nome, John Nelson Hyde. Para alguns, apenas mais um missionário, para outros, um enigma. Mas para os que testemunharam seu ministério, ele foi o homem que orava. Um homem cuja vida transformou cidades inteiras, sem levantar a voz, apenas dobrando os joelhos. Hoje, você vai conhecer essa história, não de forma apressada, não como um resumo superficial, mas como uma jornada, passo a passo, oração por oração, lágrima por lágrima, para que você entenda o segredo de um homem que fez da oração a sua respiração e do clamor sua linguagem. John nasceu em 9 de novembro de 1865, na pequena cidade de Carrollton, Illinois, nos Estados Unidos. Filho do pastor presbiteriano James Hyde e de Mary, cresceu em um lar onde a oração não era um ritual, era uma necessidade vital. Antes do café da manhã, o pai já estava de joelhos. À noite, a família se reunia em volta da Bíblia e oravam por missionários que nem conheciam. Seu pai tinha um lema que marcou profundamente o menino. Filho, ore até que o céu se abra, e não se levante até ouvir a resposta. Não era apenas uma frase bonita, era uma prática. E John absorveu isso como um tesouro. Quando adolescente, não se destacava por carisma ou por eloquência. Era quieto, reservado, introspectivo. Mas já mostrava uma sensibilidade incomum às coisas espirituais. Às vezes, passava longos períodos sozinho, caminhando por campos, falando baixinho com Deus. Ninguém poderia imaginar que aquele jovem tímido um dia atravessaria oceanos para enfrentar um dos campos missionários mais difíceis de sua época, a Índia. Mas o caminho até lá não foi simples. Ainda no seminário, John enfrentou crises de fé, duvidava se realmente poderia servir no campo missionário, e como se não bastasse, começou a perder gradualmente a audição. Os médicos foram diretos. Talvez você nunca consiga pregar com clareza. Para muitos, isso seria o fim de um chamado. Mas John enxergava diferente. Ele sabia que o seu chamado não dependia de uma voz poderosa, mas de uma vida completamente entregue à voz de Deus. Em 1892, com apenas 26 anos, embarcou rumo à Índia. Naquele tempo, a viagem era longa, cansativa e repleta de incertezas. Imagine, semanas dentro de um navio, enfrentando tempestades, ouvindo apenas o barulho das ondas e o ranger da madeira. Cada noite, ele se recolhia para orar, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo naquela terra? Ao chegar, encontrou um cenário espiritual desolador. Foi ali que nasceu o hábito que marcaria sua vida. Passar horas, às vezes noites inteiras, em oração. No início, orava por poucos convertidos, mas sua fé cresceu. Em seu diário, escreveu: Senhor, dá-me uma alma por dia. E de forma quase inacreditável, Deus respondeu. Ao final do primeiro ano, 400 pessoas haviam se entregado a Cristo. No ano seguinte, ele ousou pedir mais. Senhor, 2 almas por dia. E assim foi. Depois, 4. E as respostas vinham. Não era magia, não era coincidência. Era o fruto de uma vida de intercessão perseverante. E aqui eu preciso fazer uma pausa para falar com você. Quantas vezes nós oramos, mas desistimos rápido demais? Quantas vezes pedimos, mas no fundo não acreditamos que Deus vai responder? John não aceitava essa limitação. Ele orava até que a resposta viesse. O ápice de seu ministério ocorreu em Sialkot, no Punjab. Ali, reuniões de oração atravessavam a madrugada. Missionários, pastores locais, novos convertidos, todos eram atraídos por aquele ambiente. John chegava horas antes de cada culto e não subia para pregar até sentir no coração que o céu havia se aberto. Testemunhas dizem que, quando ele orava, havia um silêncio reverente. Alguns choravam sem entender por quê. Outros caíam de joelhos, sentindo um peso santo no ar. Não era emoção humana, era a presença de Deus,
tangível, quase palpável. Mas sua dedicação tinha um custo. Longas horas de jejum e oração, noites sem dormir, desgastaram sua saúde. Em 1911, debilitado, ele retornou aos Estados Unidos. E em 1912, com apenas 46 anos, partiu para estar com o Senhor. Sua vida foi curta, mas seu impacto é eterno. Até hoje, milhares são inspirados pelo exemplo de um homem que fez da oração a sua missão. E agora, eu falo com você novamente. Se a vida de um homem, ajoelhado diante de Deus, pôde transformar cidades inteiras, imagine o que Deus pode fazer se você decidir orar até que o céu se mova. Talvez a sua missão não seja na Índia, talvez não seja em um púlpito, mas aonde quer que você esteja, você pode ser alguém que move o coração de Deus. Você pode ser alguém que intercede até que a resposta chegue. E, quem sabe, um dia, alguém conte a sua história, como a história de alguém que não desistiu de orar.